Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossas aulas e estamos trabalhando em cinética química. Na aula passada a gente verificou o estudo da reação química, né, envolvendo duas moléculas, hidrogênio e cloro, e elas se chocando, gerando um produto, HCl, e contabilizando esses produtos e reagentes, a gente conseguiu construir um gráfico de produtos que vão aparecendo e reagentes que vão sendo consumidos. Na aula de hoje a gente vai começar a estudar o que causa essas reações nos detalhes, essa velocidade, de que forma eu posso interferir nela, que seriam os fatores que determinam a velocidade de uma reação. Esse assunto é importante para que a gente possa moldar as equações e conseguir interpretar as diferentes influências nela. Então, aqui no esquema que eu deixei à mostra inicialmente, você vê três exemplos, né? Onde eu representei aqui por um sol e uma nuvem com gelo, que seria a ideia de quente e frio. Essa indicação é para nos lembrar da influência da temperatura. Ela influencia muito na velocidade de uma reação. Isso é uma resposta de várias questões que podem vir por aí, né? A velocidade de uma reação sempre aumenta quando você aumenta a temperatura. Isso você pode anotar e decorar, que isso sempre acontece. O aumento da temperatura faz com que as moléculas se agitem muito mais, e isso faz com que aumente a probabilidade de ocorrer a ligação química e, por assim dizer, o produto formado. Então, a temperatura é um ponto muito importante. Para estudar as reações químicas, é sempre importante determiná-las e tomar o cuidado de deixá-las fixas, não ficar variando muito a temperatura, senão isso vai causar transtornos, porque ela influencia muito na reação. Então isso é um ponto importantíssimo. Dos três fatores aqui, esse é um muito fácil. Temperatura aumenta a velocidade da reação. O outro ponto seria a concentração. Quando você trabalha com alguma reação química, você tem que colocar uma certa quantidade da matéria ali para reagir. Então, quando você tem uma reação química com poucos reagentes, a reação vai acontecer, mas o tempo que você vai ter que esperar para isso acontecer é demasiadamente longo. A dependência nossa de que ocorra algum choque efetivo e alguma coisa aconteça vai ser assim, sabe, muito longo o tempo de espera. Então eu coloquei aqui dois frasquinhos, um representando algo bem concentrado, com uma coloração meio vermelha, não sei se dá para ver, e uma outra que seria bem diluída, uma coloração bem mais clarinha. E essas duas extremidades, concentrado e diluído, também é para indicar esse segundo fator, a concentração. A quantidade de reagente que você coloca para reagir. Então, sempre que você quer fazer alguma coisa, alguma reação química, e precisa que ela seja feita rápida, é importante você meio que forçar a reação com muito reagente. Esse excesso de reagentes, ele favorece todo o mecanismo da reação por conta da abundância de reagentes. Então, digamos que é pecar pelo excesso, né? Então, você pode jogar um monte de reagente, de alguma forma aquilo vai acontecer conforme você deseja, né? Tem tanto reagente que pelo menos um vai dar certo. Então, a ideia da concentração vai muito nisso, né? Como se eu não tivesse muito preocupado com a fineza dos detalhes. Então, você quer fazer a coisa acontecer de um jeito meio ogro, você entope com reagente e o negócio anda. E um outro fator, que são os três: temperatura, concentração, superfície de contato. A superfície de contato também é muito importante. Hoje em dia você vê bastante pesquisas envolvendo nanotecnologias, que é assim, é o suprassumo dessa coisa, de superfície de contato. Quando você começa a analisar os detalhes mais minuciosos possíveis numa reação química, numa escala nano, que é a escala mais ou menos das moléculas, você entra dentro desse fator, né? Você está valorizando muito esse fator da superfície de contato, ou seja, para você cada molécula faz diferença.
em vez de um bloco, como está representado ali, né? No desenho você tem um bloco, um pedaço de reagente, pode ser ferro, por exemplo. Você vai fazer uma reação com ferro, uma síntese de algum óxido, enfim. E aí você coloca ou o tijolo logo inteiro, que se encontra na natureza, ou você vai lá, pulveriza, rala o material, deixa ele na forma de pó, ou dissolve ele em água. Tem algumas pegadinhas que já vi muito envolvendo esse conteúdo, que as partículas, quando elas estão divididas no meio aquoso, elas se separam de uma forma muito uniforme. Então, quando você joga algum sal, algum material que se dissolve na água, ele adquire um espaço livre para reagir muito grande. Mesmo que seja num pequeno volume, ele está concentrado ali. Então, existe uma certa liberdade maior quando a substância está dissolvida do que no estado sólido. Então, essas 3 graduações que eu coloquei, dissolvido, pulverizado e pedaços de sólido, seria a tendência a piorar da superfície de contato. Um material que está dissolvido em água vai apresentar uma superfície de contato absurdamente alta. Um material pulverizado tem uma superfície de contato razoável, mas ainda não é tão bom quanto uma dissolução. E o pedaço de sólido dispensa comentários, né? Um tamanho pequeno, mesmo que seja do tamanho de uma borracha, isso aqui já é muito grande para promover uma reação. Não vai ser muito fácil. Se isso aqui estiver na forma de pozinho, vai ser melhor. Dissolvido, então, melhor ainda. Então, com essas ideias, você imagina os tipos de questões que vão vir, verdadeiros e falsos, e a ideia é você ficar sempre contrapondo essas diferentes ideias. Superfície de contato, concentração e temperatura. Uma reação química ideal, no caso, pensando o que é o ideal, né? A velocidade alta, seria uma reação onde eu tenho uma temperatura alta, uma concentração elevada e o material totalmente pulverizado, se possível até dissolvido, que já cai no concentrado, né? Mas esses 3 fatores sendo respeitados, alta temperatura, alta concentração e alta superfície de contato, você tem uma reação muito rápida. Esses 3 fatores são muito fáceis de interpretar, porque você consegue imaginar. Né? Então, são os 3 fatores mais macroscópicos, digamos, né? Que nós podemos entender com o nosso próprio olho, como os exemplos que eu dei aqui. Né? Não exige muito nossa imaginação. E aí existem interpretações gráficas que vão muito ajudar para resolver alguns exercícios, que eu resolvi resumir aqui. Por exemplo, temperatura. Quando você tem uma reação e te interessa a síntese de um produto, você pode analisar como a gente fez na aula passada, vendo um gráfico do produto sendo sintetizado até chegar ao máximo. Se você faz uma reação química usando 2 métodos, primeiro método, temperatura alta, segundo método, temperatura baixa, é muito provável que você construa um gráfico com esse aspecto aqui, onde você vê ambos os gráficos, eles conseguem atingir um máximo de velocidade. Mas o número 1, no caso, seria o caso em que a temperatura está mais elevada. E o 2 não. O 2 você tem uma temperatura menor. Ambos atingem o mesmo ponto final, porque eu estou colocando a mesma coisa, os mesmos reagentes em quantidade. Eu só estou mudando a temperatura. Então, o fim da história é o mesmo para os 2. A diferença é a velocidade com que ele chega até o ponto máximo dele. É como se fosse um transporte de você ir daqui para São Paulo de helicóptero ou de trem. Você vai chegar no mesmo ponto. O que vai diferenciar é a demora para você chegar no ponto que te interessa. No segundo caso aqui de concentração, é importantíssimo aqui perceber que a velocidade da reação ela vai estar terminantemente dependente da concentração. Então, se você tem os outros parâmetros todos idênticos, temperatura vai ser a mesma nesse experimento agora 2, superfície de contato igual, mas eu vou mudar apenas a concentração. Um vai ser concentrado e o outro vai ser diluído. A concentração ela faz com que o ponto final mude. Então, se você tem um material mais concentrado,
por conta desse excesso de reagentes, você vai atingir patamares maiores de produto. Então a velocidade ela vai aumentar mais. No caso de concentrações menores, você já não tem isso. Você tem menor, na verdade. Você tem uma quantidade menor de produtos. Então o gráfico adquire um perfil mais abaixo. Então essa diferença, perceba isso, é importante para resolver os exercícios. Se existe uma diferença de patamares, é porque tem diferença na concentração, na quantidade de reagente. Isso é importante. Terceiro passo, quando você tem uma superfície de contato, a interpretação é bem semelhante com a da temperatura. Se você tem uma reação química onde um dos reagentes está com um material bem pulverizado, ou seja, tem uma maior superfície de contato, que é o caso número 1, então você vai conseguir atingir o ponto final bem rapidamente. Os reagentes estão totalmente distribuídos, fácil acesso, o reagente consegue movimentar-se livremente e atingir o produto final sem dificuldades. Agora, quando a superfície de contato não é tão grande, isso dificulta um pouco o processo. Você vai começar a consumir muito a borda do material, as quinas vão ser consumidas primeiro, até reagir o miolo desse meu material vai demorar, vai ficar parecido com aquele sonrisal que você dissolveu em água, que em volta dissolve fácil, fica aquele meiolinho ali sobrando no meio. Diferente da forma pó, que quando você despeja em água, vira simplesmente a solução pronta para você beber. Inclusive, vários experimentos na internet de escolas você vê por aí usando o efervescente, o ENO, né? O antiácido estomacal. É até interessante você tentar ver em casa esse experimento. Você pode pegar tablete e pó, colocar em água gelada. Tablete e pó, colocar em água quente. E verifica a diferença que existe na formação da efervescência deles. Ou faz a diferença de concentrações. Joga 2 tabletes e um tablete, ou 2 saquinhos e um saquinho. Lembrando que você precisa deixar os outros parâmetros fixos, né? Mas é importante essas características no gráfico. Percebam que na temperatura e na superfície de contato, nos dois casos você chega a um produto final. Um mais lento, o outro mais rápido, mas ambos chegam no mesmo ponto. Já na concentração, você não tem mesmo ponto. Por conta da concentração, o ponto máximo é diferente. Acho que é isso, em relação a concentrações, temperatura e superfície de contato. Agora, na química, existe uma outra forma de explicar essas diferentes velocidades de reação, né, e considerações, né? Não é um fator a mais. Na verdade, essa teoria das colisões que eu vou falar agora, ela está dentro de todas desses três fatores. Eu posso encaixar a teoria das colisões para entender a temperatura, para entender a concentração e para entender a superfície de contato. Então, a teoria das colisões é, na verdade, apenas uma ideia para ajudar a entender melhor aqueles fatores que eu acabei de citar. Então, ele não é um fator, ele apenas é um modelo para nos fazer entender o que está acontecendo. Esse modelo da teoria das colisões, ele analisa a probabilidade de ocorrer uma reação estudando 3 fatores, ou 3 pré-requisitos, né? Não vamos chamar de fatores para não confundir. Pré-requisito número 1, a energia cinética das moléculas. Você tem que ter conhecimento dessa energia cinética, ou seja, a velocidade dela. Que tipo, qual é o valor matemático mesmo dessa energia cinética sua. Item B, a efetividade da colisão de seus vários tipos. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma colisão entre 2 moléculas, né? E que elas precisam, como está representado no desenho ali, HCl, eles estão se unindo assim, né? Estão indo de encontro dessa forma. Vamos supor que essa seja a colisão ideal. Existem outras formas de colisão que são completamente bizarras, que podem estar acontecendo ou até mesmo não acontecendo, que podem ser contabilizadas. Eu não posso descartar. Existem uma série de possibilidades de choques bizarros que podem acontecer nessa história, ao passo que eu quero apenas esse choque lindo e perfeito.
Então, o tipo de choque me interessa. A orientação desse choque. Está bem orientado? E terceiro item, a distribuição dessas colisões. Qual é a quantidade de moléculas que estão colidindo desse jeito? Eu diferenciei primeiro em tipos. E agora eu tenho que determinar a quantidade de moléculas que estão se chocando com este tipo. Tem muita molécula se chocando assim? Tem pouca. Tem muita molécula se chocando assim ou tem pouca? Percebeu a diferença? O tipo de colisão e a quantidade de colisões. Feito isso, você tem o gráfico que está ali apresentado, que é uma distribuição de Boltzmann, onde ele contabiliza a probabilidade de você encontrar uma molécula com essas características. Então, olha só, você tem aqui uma distribuição de velocidade, ou seja, velocidades de 1000 metros por segundo na molécula. Não se assustem, é porque os dados estão corrigidos aqui para a interpretação gráfica em unidades matemáticas. Mas uma coisa interessante, olha o tamanho do gráfico aqui, ele está baixinho lá no 1000, ou seja, são poucas moléculas que têm essa energia cinética e poucas moléculas que têm esse tipo de energia cinética, ou seja, esse tipo de colisão, podemos pensar assim. Existe uma grande população de moléculas que se encontra nessa faixa de 200 a 600 metros por segundo. É uma grande quantidade de moléculas aqui. E você já pode imaginar vários tipos de colisões acontecendo entre elas, muito mais efetivas. Por quê? A quantidade é grande o suficiente para eu imaginar que aqui está rolando alguma reação química de fato. Existe reação química que ocorre a 1000 metros por segundo? Existe, mas a quantidade de moléculas é pequena. A mesma coisa quando você tem velocidades muito baixas. Então, você tem reações acontecendo? Tem. Em todas as velocidades você tem reação acontecendo. O diferente aqui é a quantidade de reações que está acontecendo. Então, é muito provável que neste gráfico as moléculas que estão com 400 metros por segundo estão realmente se chocando, formando alguma coisa, formando algum produto de forma efetiva. Porque a grande população delas está com essa energia cinética. Então, todo esse estudo que esse gráfico precisa ter como base temperatura fixa, concentração fixa e um tipo de superfície de contato que você escolha como melhor para começar a estudar. Aí você consegue criar esses modelos matemáticos e interpretar com mais sutileza e riqueza de detalhes, né? Mas são fatores que são imprescindíveis. Energia cinética alta, uma efetividade na colisão boa, tem que ser uma colisão boa, bem orientada, e tem que ter grandes quantidades de moléculas reagindo com essa orientação efetiva, senão não adianta. Então, se respeitando esses 3 pré-requisitos, a reação vai acontecer. Não adianta colidir bonitinho se não tiver energia cinética suficiente. Não adianta colidir bonitinho se só tem uma molécula reagindo assim. E não adianta colidir tudo torto e com força e com energia se o negócio não está orientado, entendeu? São ferramentas para a gente conseguir tentar entender a nível molecular essa história. Não é tão aprofundado esse tipo de conteúdo no ensino médio, mas ajuda a gente a imaginar o que está acontecendo, né? Os exercícios vão trabalhar bastante com gráficos, então se você quiser concentrar a nossa aula aqui nessa primeira parte, vai ser bom. Qualquer dúvida, lembre-se, me manda mensagem, porque esse conteúdo cai bastante em vestibular, hein? Valeu!